Olá, tudo bem? Muito prazer, eu me chamo Luiz Ricardo, eu sou gestor aqui do Polo Educar em Rede, da Unifacvest, do município de Jacarezinho, e o objetivo aqui hoje é poder tentar fazer um resumo, esclarecer o máximo de dúvidas possíveis de vocês que são os nossos alunos na disciplina de estágio curricular supervisionado. Eu fiz aqui um panorama geral sobre a situação dos cursos, né? Na verdade, assim, das modalidades de cursos que a gente tem o estágio. E na sequência, eu vou abrir aqui a parte da documentação para que vocês possam fazer, né, uma leitura e visualizar junto comigo aqui características específicas que versam, né, dentro da disciplina de estágio curricular supervisionado. Ok? Então, deixa eu iniciar aqui uma apresentação e vou fazer aqui junto com vocês. Então vamos lá. Aqui vou dar orientação geral sobre o estágio curricular, né? Então, assim, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou elencar aqui nessa apresentação quais são as modalidades de cursos que fazem o estágio e vou, na sequência, abrir o AVA para mostrar a localização da documentação e falar sobre as duas etapas do estágio curricular supervisionado. A gente tem os cursos de licenciatura, são cursos de 4 anos, e os estudantes precisam fazer 2 estágios. Cada estágio tem uma carga horária total de 200 horas, totalizando 400 horas no total, né, no geral, sendo que dessas 200 horas, 160 horas são de atividades laborais, ou seja, é o momento que o estagiário ele acessa o ambiente de trabalho, né, a atividade profissional que ele vai exercer, e aí ele vai fazer então o estágio em cima, né, daquela atividade que ele pretende exercer. Então, são 160 horas de atividade laboral, mais 40 horas de escrita da documentação, totalizando 200 horas. Os cursos de formação pedagógica também são estágios, 2 estágios, né, 200 horas cada estágio, sendo também 160 horas de atividade laboral, mais 40 horas para a documentação em cada estágio. E formação pedagógica são cursos de 18 meses para estudantes que possuem bacharelado, ok? Então são cursos mais rápidos e para estudantes de bacharelado. Os cursos de segunda licenciatura são para aqueles estudantes que possuem já um curso de licenciatura, tem só um estágio, a carga horária é 200 horas, só que são 180 horas de atividade laboral, mais 20 horas de documentação. E por fim, nós temos também os cursos de bacharelado. Os cursos de bacharelado, eles têm 2 estágios, cada estágio tem 150 horas, e aqui está errado, tá? São 130 horas de atividade laboral, ou seja, 130 horas dentro do ambiente profissional que aquele estagiário, que aquele aluno, ele escolheu dentro do curso dele, mais 20 horas de documentação. Aqui é um resumo geral, né, disso que eu falei para vocês. Aqui tem o quadro da quantidade de cursos e também as modalidades. Fazendo só um parênteses que existe um decreto agora pelo MEC que está fazendo alterações nos cursos de formação de professores. Então, pode ser que a gente tenha alguma alteração em relação aos cursos de licenciatura, formação pedagógica e segunda licenciatura. Por enquanto, até março de 2025, a gente ainda não tem nenhuma novidade em relação aos cursos da Unifacvest, portanto, as coisas permanecem como estão. E uma atenção especial somente para quem vai fazer estágio em escola estadual do Paraná, não se aplica para quem precisa fazer estágio em alguma escola, por exemplo, do estado de São Paulo, né, que nós fazemos divisa aqui, então temos alunos do estado de São Paulo. No estado do Paraná, eles pedem uma documentação além daquelas que estão na disciplina de estágio. Essa documentação é meramente para que você possa solicitar escola campo de estágio e a CED saiba que você está fazendo estágio lá na secretaria, né, numa escola dentro da Secretaria da Educação. Porém, né, é uma parte mais burocrática, provavelmente o diretor vai te encaminhar até o responsável no Núcleo Regional de Educação, que vai te passar as orientações e vai te passar aqui esse endereço que está aqui embaixo, né, professor.escoladigital.gov.br/estágio_obrigatório, e que, na verdade, se você digitar no Google, né, estágio curricular CED Paraná, vai te redirecionar também para essa página, ok? Então, sem mais delongas, eu vou aqui agora compartilhar minha tela para
mostrar, assim, basicamente, o que os alunos, onde vocês vão encontrar informações sobre o estágio curricular. Quero deixar bem claro que tudo que eu disser aqui não vai eximir você, que é estudante, de fazer toda a leitura em relação à disciplina de estágio. Nosso objetivo enquanto polo é poder dirimir, né, o máximo de dúvidas que vocês possam ter, mas já deixo claro, né, que quem faz a validação da parte da documentação é o acadêmico da Unifacvest, o polo Educar em Rede, e a gente não tem nenhuma gerência em cima desse processo, ok? A gente está aqui meramente para poder fazer a parte da orientação. Inclusive, né, se permanecerem dúvidas, a nossa sugestão é entrar em contato no 0800 e falar com o suporte acadêmico, né, para que possa reforçar, né, a dúvida que de repente a gente não consiga tirar aqui para vocês, ok? Então, aqui é um exemplo de um curso de pedagogia, portanto, isso pode mudar de acordo com o curso que você está fazendo. No quinto semestre, módulo 5A, abre o estágio curricular 1, e no módulo 7A, lá no sétimo semestre, vai abrir o estágio curricular 2. No estágio 1, eu vou clicar aqui para abrir a página, né? Ele vai abrir aqui a página do estágio curricular. Aqui, pessoal, tem toda a explicação que você precisa ter em relação a estágio curricular, certo? Eu vou dar uma resumida aqui para vocês ficarem com entendimento maior, principalmente na primeira etapa, que é a etapa que mais causa dúvidas. Neste exemplo, o estágio de pedagogia, o estágio 1, o estudante ele pode fazer estágio na educação infantil ou anos iniciais do ensino fundamental. E tem uma carga horária de 200 horas, como eu falei, 160 horas de atividade em sala, mais 40 horas para elaboração do plano de estágio. No curso de pedagogia, a gente sabe que o pedagogo não atua diretamente em sala de aula, né? Mas ele vai atuar ali na escola, então as atividades que ele vai desenvolver serão compatíveis com aquelas que são de responsabilidade do cargo. Mas queria frisar aqui que pedagogia pode fazer no estágio 1, ó, estágio na educação infantil ou anos iniciais do ensino fundamental. Que no estado do Paraná, a gente sabe que fica sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação. Portanto, o estagiário vai precisar procurar uma escola municipal ou uma escola particular, beleza? Se for ensino público, é escola municipal, se for ensino privado, é qualquer escola particular que tenha no município, ok? E aí, o estágio, pessoal, ele é dividido em duas etapas obrigatórias, que elas têm que ser realizadas na sequência abaixo. E assim, gente, não façam nada sem antes ter autorização da Unifacvest. Então, quando você vier aqui na primeira etapa do seu estágio, você vai precisar seguir, né, enfim, encaminhar esses documentos para poder ter autorização da Unifacvest e poder iniciar o seu estágio. Se você iniciou o seu estágio sem fazer essa primeira etapa, seu estágio já vai estar invalidado, porque você vai encaminhar a documentação com data posterior do início do estágio, a da autorização que, que a Unifacvest precisa dar. Então, seu estágio vai ser invalidado. Então, assim, reforço, não inicia estágio sem antes encaminhar essa documentação aqui na primeira etapa. Mas vamos lá. Na primeira etapa, pessoal, são 3 documentos. Termo de convênio, termo de compromisso e plano de estágio. Existe um Google Drive com os modelos do que vocês precisam fazer em cada documento, tá? Então, vocês vão digitar nesse documento, né, seguindo um modelo que já está no Google Drive. E daqui a pouquinho eu abro ali o Google Drive para vocês poderem visualizar. Mas eu quero falar o seguinte, sobre esse documento aqui, ó, termo de convênio. O termo de convênio, você só vai precisar encaminhar o documento preenchido conforme modelo se a Unifacvest não tiver convênio estabelecido com o local onde você pretende fazer o estágio, ok? Se a Unifacvest já tiver convênio, a única coisa que você vai precisar pegar é o número do termo de convênio e o CNPJ da unidade concedente de estágio, né, do local onde a gente fez o convênio com a instituição, né?
E aí, esse termo, esse número do termo de convênio, mais o CNPJ, você vai colocar aqui dentro desse termo de compromisso de estágio. Tá? Então, é isso que você vai precisar fazer. Agora, se o local onde você vai fazer o estágio não tem o termo de convênio, então você precisa primeiro estabelecer esse termo de convênio com o local onde você pretende fazer o estágio. Porque daí a Unifacvest, ela vai fornecer o número do termo de convênio e o próprio acadêmico insere esse número dentro do seu termo de compromisso, beleza? Então, na primeira etapa, você vai precisar termo de convênio, termo de compromisso e plano de estágio. Bem simples. Lembrando que termo de convênio só será necessário se não tiver convênio firmado entre Unifacvest e a instituição que você pretende fazer. Tá, aí você pode perguntar, mas como que eu vou saber se a instituição onde eu quero fazer já é conveniada? Como é que eu vou saber se eu preciso ou não preencher esse documento? Bem simples, pessoal. Deixa eu voltar aqui só para continuar na chamada. Uh, aqui na página de estágio, ali embaixo, você vai ter o seguinte, ó. Acesse aqui as instituições conveniadas com a Unifacvest. Tá aqui, ó. Acessar lista. Então, quando você clicar aqui em acessar lista, o que, que vai acontecer? A gente vai clicar e vai abrir um Google Planilhas, né? Vai abrir uma planilha. Então, aqui dentro dessa planilha é onde tem as instituições que fizeram, né, que estabeleceram um convênio com a Unifacvest. Então, como que eu vou saber se o local onde eu vou fazer estágio, pretendo fazer estágio, já tem convênio? Bom, eu vou te dar um exemplo. Eu vou digitar aqui, ó, município. Procure sempre pelo município, tá? É mais simples. Vou colocar aqui, ó, Jacarezinho. Então, se for um estudante, por exemplo, que reside aqui em Jacarezinho e vai fazer estágio aqui em Jacarezinho, olha só onde é que a gente já tem convênio. Então, nós temos convênio com a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, ou seja, se for estudante de pedagogia, precisa fazer estágio em uma escola que é municipal, a gente já tem o convênio estabelecido. Então, o aluno vai precisar, vai precisar aqui desse número, do número que está em cima, né? Não esse. Os 1197/2024. Então, vai precisar guardar esse número e também, como eu falei, né? Tem que também pegar aqui o CNPJ, tá? Vai ter aqui o CNPJ da Secretaria de Educação. Então, precisa desses dois números aqui. Perfeito? Ok. Então, além disso, além da Secretaria Municipal, será que tem mais algum local? Vamos ver aqui. Então, aqui, ó, já me apareceu aqui, ó, Jacarezinho aqui embaixo. Tem mais local aqui onde a gente é conveniado. Onde é que é? Tá aqui, ó, essa linha. Colégio Magnus. Então, é um colégio particular que tem aqui no município. A gente tem convênio. Óbvio, se você for fazer, pretende fazer o estágio lá no Magnus, você precisa ter a autorização da direção, né? Da coordenação da escola. Então, lá no Magnus, a gente já tem também o termo de convênio. E aonde mais que a gente tem aqui convênio em Jacarezinho? Vamos ver. Vamos ver. A gente tem aqui, ó, na APAI, Associação, né, de Pais e Amigos Excepcionais de Jacarezinho. Portanto, se você for fazer também estágio em uma escola de educação especial, a APAI aqui de Jacarezinho tem, e é esse o número de convênio que você precisa guardar, tá? E claro, né, sempre tem que ter autorização da direção para poder fazer o estágio. Ó, isso aqui é o CNPJ, beleza? Se você for fazer, por exemplo, estágio em Andirá, se é um aluno nosso do município de Andirá, então digitei aqui Andirá, você vai ver que tem lá, ó, Secretaria Municipal de Educação de Andirá. Ó. Então, se for numa escola municipal, é só ter aqui esse número do termo de convênio, 718/2022, e mais o CNPJ. Por quê? Porque lá, quando a gente for preencher o termo de compromisso, você vai precisar colocar esses dois valores, né? Lá no termo de compromisso. Ok? Então, espero que tenha ficado mais claro aqui. Então, vamos lá. Então, por exemplo, se eu for fazer estágio numa escola municipal aqui de Jacarezinho, eu tenho autorização da direção. Eu vou mandar minha documentação, eu não preciso estabelecer o convênio, então o modelo desse documento eu não vou precisar.
eu vou precisar do termo de compromisso e do plano de estágio. Agora, se for no local onde eu não tenho convênio, né, eu preciso estabelecer o convênio primeiro. Beleza? Então, sabendo disso, se você clicar aqui nesse link, que está ali na primeira etapa, ele vai te mostrar uma página da Unifacvest, onde vão ter, assim, pormenorizado os itens que você vai precisar colocar em cada modelo de documento que você vai preencher. Seja o termo de convênio, termo de compromisso de estágio e no plano de estágio. Então tem os modelos e aí para cada item onde está vermelho, está marcado nesse documento, é o local onde você vai precisar alterar os dados. Então vou voltar aqui. Então se você clicar aqui, vai redirecionar lá para aquela página, né? Aí aqui, pessoal, vai ter o manual. Então é super importante, é fundamental que vocês façam a leitura do manual. Quando você clicar no manual, ele vai abrir o Google Drive. Então assim, o manual vai ser um documento em PDF que está aqui. Tá? Tem lá o manual do estágio curricular. Nesse exemplo aqui, né, o manual está aparecendo aqui, ó, em PDF, tá? Então, só clicar e fazer a leitura, certo? E aí, aqui também tem a questão do preenchimento dos documentos. Então, se você feita a leitura, ainda assim, ficou alguma dúvida, abre esse PDF aqui, que também tem ali a explicação mais detalhada de como faz o preenchimento dos documentos. Quais são os itens que você precisa substituir. Bom, o material, né, no manual, ele já está aqui na página onde tem os modelos dos documentos, tá? Então fica meio bagunçada aqui essa organização, que às vezes é o que assusta os alunos, mas é bem simples de entender. Então tem o manual, um documento aqui que explica como preencher os documentos, e aí tem os modelos dos documentos que precisam ser preenchidos. Então tem aqui os modelos dos documentos da primeira etapa, que são os 3 documentos que eu falei para vocês, né? E os 3 documentos aqui embaixo, que são os documentos daí da segunda etapa, tá? Que você vai preencher durante o seu estágio curricular e depois ao final, porque tem um relatório do estágio que você precisa preencher depois dele feito, certo? Então, é bem simples, na verdade. Mas tá, deixa eu voltar aqui. Você fez a leitura do manual, resolveu voltar aqui para a página do estágio. Aí aqui, ó, tem os documentos, né? Então tá aqui. Ó, clique no link abaixo para acessar os documentos para o cumprimento do estágio curricular obrigatório. Então, você vai clicar e vai acessar aqui, né? Vai clicar aqui, ele vai voltar para aquela página do Google Drive, onde são todos os documentos lá, certo? Ele só está linkado aqui em outra parte. Então, voltei aqui, ó. Então, aqui você vai ter os modelos dos documentos. Veja, são os modelos dos documentos do termo de compromisso, ó, termo de convênio e aqui o plano de estágio. Beleza? Eu vou começar pelo termo de convênio, que é aquele documento que pode ser opcional, né, se a instituição onde você vai fazer o estágio já tiver o convênio, lembra? A gente não vai precisar mandar esse documento na primeira etapa. Você só vai precisar pegar aquele número que está lá na tabela e o CNPJ. Então, vou abrir ele aqui. Se você for estabelecer o convênio, né, com a instituição, você não vai colocar nenhum número aqui, vai manter do jeito que está. Esses documentos, pessoal, eles não são editáveis, são modelos. Portanto, para você poder fazer edição, você não vai clicar aqui, ó, em pedir edição, acesso de edição nesse modelo aqui, que ele é um modelo. Se você for digitar esse documento, tem 2 opções. Vamos lá, eu vou marcar aqui. Você vai vir aqui em arquivo, você vai lá clicar em arquivo, e aí tem a opção, ou você vai selecionar baixar, escolhe Microsoft Word aqui, né, vai baixar em DocX, então ele vai baixar no seu computador esse documento no formato editável para você poder digitar no Word. Ou se você for acostumado a utilizar o Google Drive, você pode vir aqui em arquivo e fazer uma cópia, porque daí ele vai fazer uma cópia desse modelo do documento lá no seu Google Drive, onde você vai poder digitar. Um detalhe, pessoal, quando você for encaminhar os documentos lá na disciplina de estágio, aqui, então você vai ter um campo onde você vai encaminhar o documento, que é aqui embaixo. Você vai clicar aqui em selecionar arquivo e você vai poder encaminhar somente um único arquivo. Então, qual que é a sugestão? Que você
possa juntar esses documentos em um único PDF. Tá? Caso você tenha alguma dificuldade, você vai ter que encaminhar esses documentos de forma separada, mas eles solicitam aqui na disciplina, né, no manual do estágio, para encaminhar tudo de uma única vez. Beleza? Mas tá, vamos voltar aqui ao documento, né? Onde você vai precisar fazer a alteração? Tudo que está em vermelho. Então já está aqui no modelo dos documentos, onde que você tem que alterar alguma coisa. Então tudo que está em vermelho, certo? Se é o local onde você vai fazer estágio, você vai ter que alterar aqui, vai colocar o nome, a razão social do local onde você vai fazer estágio, caso não tenha o convênio firmado, beleza? Então vai ter que fazer isso. E aí vai ter aqui a parte da documentação, tal. Aqui você não precisa colocar o seu município, pode permanecer Lages, Santa Catarina. Vai colocar aqui a data, né, o representante legal da unidade concedente de estágio, ou seja, do local onde você vai fazer estágio, né? Por exemplo, o município de Bandeirantes, sei lá, não tem estágio com a Unifac. Você precisa ir lá na secretaria, estabelecer esse convênio primeiro, né, esse termo de convênio, para poder acessar alguma escola municipal, por exemplo, né? Então daí a pessoa vai assinar, vai carimbar e vai colocar aqui, né, as testemunhas, vai colocar o nome, CPF, e aí esse documento você tem que encaminhar em PDF lá no portal seu do aluno, né? Mas lembrando, pessoal, sempre reforço, termo de convênio é só se não tiver convênio feito entre Unifac e Veste e instituição, conforme eu já mencionei, beleza? Mas esses dois outros documentos, eles são obrigatórios. Então, termo de compromisso. Vamos lá. Aqui no termo de compromisso, você vai escrever, né, o dia em que foi feito, né, foi firmado esse termo de compromisso com a unidade concedente de estágio, ou seja, com a escola onde você vai fazer estágio. Aqui na razão social, você vai colocar, no exemplo, tá? Se for uma escola municipal, aqui de Jacarezinho, a gente já viu que nós temos convênio com o município, com as escolas municipais. Então, deixa eu colocar aqui, ó, Jacarezinho. Vou voltar aqui, beleza? O que você vai precisar fazer? Então, vai colocar o nome da escola, o nome por extenso da escola. No CNPJ, você vai colocar o CNPJ da secretaria. Então, estou aqui naquela planilha, ó, você vai colocar esse CNPJ e depois, vamos voltar aqui no documento. Aí aqui você vai colocar o endereço da escola, assim, desse jeito, né? Endereço, nome da rua, número, bairro, CEP, cidade e estado. E neste ato representada por, vai colocar o nome da direção. Aí aqui você vai colocar os seus dados, tudo, o número da sua matrícula, qual que é o semestre que você está matriculado no estágio. E aí aqui tem um detalhe que é o número do termo de convênio, bem aqui, ó. Então, se a instituição onde você vai fazer estágio já tem convênio, se for uma escola municipal aqui de Jacarezinho, por exemplo, você vai precisar simplesmente pegar esse número aqui, 1197/2024, e vai digitar aqui. Nunca é manuscrito, pessoal. Isso daqui você sempre vai digitar. E aqui é a mesma coisa. Isso daqui é um modelo de documento. Você vai precisar baixar ele. Vai vir em arquivo, vai fazer download ou vai fazer uma cópia e modificar no seu Google Drive. Então, tudo que está em vermelho você tem que mudar. Aí aqui, ó, a hora de início de estágio. Então, o estágio, ele não pode ser superior a 6 horas diárias. Então, essa hora de início, hora de término, tem que respeitar essas 6 horas diárias no máximo, porque o estágio não pode passar de 30 horas semanais. Ok? Aí aqui você vai indicar qual que é o módulo, né? Mais uma vez que você está fazendo o estágio. E aí aqui tem uma outra informação muito importante, que é fundamental, que é a data de início, né? Você vai colocar lá dia, barra mês, barra ano, e a data de término. A data de início, pessoal, tem um detalhe, que é o seguinte: quando você for encaminhar a documentação no AVA, então quando você estiver aqui no AVA, você for encaminhar o documento, tenha em mente que o acadêmico ele tem até 10 dias para analisar essa documentação que você encaminhou. E a sua responsabilidade estar acessando aqui para verificar a devolutiva que o acadêmico te deu.
Por quê? Pode ser que tenha faltado alguma questão dessa documentação que o acadêmico invalide o início do seu estágio. Então, daí você precisa correr atrás, pegar a documentação novamente e reencaminhar ela corrigida até o acadêmico ser de parecer favorável. Quando que eu sei que o acadêmico é de parecer favorável? Bom, eles vão conversar com você por aqui, tá? Pelo AVA. Aqui embaixo, né, tem um verde histórico, que está escondido aqui por essa tabelinha aqui, que está na frente. Mas aqui também, ó, na parte aqui da documentação, ó, aparece sempre assim, ó, último retorno do acadêmico. Então, quando o acadêmico ele aprova o estágio, vai aparecer lá, ó, etapa 1, termo de convênio, ó, vai aparecer que está realizado, termo de compromisso realizado, plano de estágio realizado. Quando está tudo ok, o acadêmico vai colocar aqui como realizado, ou seja, você encaminhou, cumpriu com essa documentação e ele vai colocar, né, que falta concluir aqui a etapa 2, que daí são as documentações que você precisa fazer durante o seu estágio, beleza? E aqui, ó, ainda faz aquele lembrete, ó, por favor, encaminhe os documentos da etapa 2 assim que concluir o seu estágio, respeitando o prazo máximo de 30 dias após o término. Se passar de 30 dias dessa etapa 2, né, do final do seu estágio, você perde o seu estágio, tá? Você tem que refazer o seu estágio. Então, beleza, deixa eu voltar aqui. Então, sabendo disso, que o acadêmico leva até 10 dias para fazer a análise dessa documentação da primeira etapa, a data de início do seu estágio, você tem que colocar ela com 10 dias de antecedência, né? A documentação você coloca com 10 dias de antecedência a data de início do estágio. Ou seja, por exemplo, se você pretende fazer o estágio no dia, começar o estágio em abril, e você vai encaminhar a documentação hoje, né? Então, tipo, hoje é dia 25 de março. Então, você vai pegar uma agenda e vai calcular 10 dias, né? 10 dias úteis aqui. Então, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 7, 8, 9, 10. Então, assim, você vai colocar lá, pelo menos aqui, nessa data de início, você vai colocar lá dia 8/4/2025, a data de início. E a data de término, você vai colocar, né, conforme aquela carga horária, as 200 horas que você tem que cumprir, lembrando que você precisa cumprir pelo menos 6 horas semanais, 6 horas diárias, no máximo 30 horas semanais, certo? Então você vai ter que pegar uma calculadora também, né, e vai ter que fazer essas continhas respeitando sempre feriado e finais de semana. Então você não pode contar como dia útil os feriados nacionais e também os finais de semana. Então, para você contar as 200 horas, você vai pegar lá a agenda. Então, meu estágio vai começar no dia 8 de abril. Então, eu vou precisar, se eu for fazer 6 horas de estágio por dia, então a partir do dia 8 eu vou contando, né, dia a dia, quantas horas de estágio eu vou ter ali diariamente, até chegar ali e computar aquelas 180 horas. Então, eu vou colocar como data de término aquele prazo. Você não precisa estabelecer exatamente como data de fim o final ali das 200 horas. Você pode colocar uma data um pouquinho mais para frente. Por quê? Pode acontecer alguns imprevistos aí ao longo do teu estágio, né? Então, sempre deixa um espaço ali maior para você colocar a data de término, tá? Lembrando que após você colocar aqui a data do término do seu estágio, então você calculou lá 200 horas, colocou aqui a data de término com esse espaço um pouquinho maior. Quando você colocar essa data final aqui, assim que você terminar o seu estágio, você precisa encaminhar essa documentação de término do estágio com, no máximo, 30 dias após o término. Então, vamos supor que eu coloquei lá dia 6 de julho. Então, a partir do dia 6 de julho, eu vou ter 30 dias para poder encaminhar todos esses documentos aqui da etapa 2, tá? Na disciplina de estágio, beleza? Mas tá, vamos voltar aqui ainda para a primeira etapa. Digamos que você preencheu aqui o termo de compromisso, tudo bonitinho, colocou os dados que precisava. Aqui também, né, você vai colocar aqui o nome da unidade concedente, nome da escola, a pessoa vai assinar e vai carimbar, e aqui, né, o aluno, né, você, no caso, vai
colocar o nome e a sua assinatura, né? Daí depois você vai gerar um PDF disso daqui junto com o plano de estágio e vai encaminhar lá na disciplina, certo? É, então, assim, ó, é importante que você vai encaminhar esse documento na primeira etapa. E aí você vai ter que ficar acompanhando. Opa, deixa eu voltar aqui que eu falei, né? Vocês não viram. Então você vai precisar ficar acompanhando para ver a devolutiva do acadêmico. Se o acadêmico retornar para você dizendo que tem alguma correção para fazer, você precisa fazer a correção e encaminhar de novo. E essa correção, sempre, 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 você vai ter que respeitar aqui essa questão da data de início. Então, acadêmico tem 10 dias para analisar. Você encaminhou hoje, dia 25 de março. Colocou lá a data do dia 8 de abril para iniciar. Mas digamos que o acadêmico retornou para você no dia 4 de abril. Ele retornou dizendo que precisa mudar alguma coisa. O que você vai precisar fazer? Você vai precisar alterar a data de início e a data de término do seu estágio. Por quê? Porque você vai fazer a correção e vai encaminhar novamente lá na disciplina do estágio, e o acadêmico vai ter novamente 10 dias para poder analisar e te dar uma devolutiva com parecer favorável ou não. Sendo de parecer favorável, aí você, né, dentro do dia de início do seu estágio que você colocou, aí sim você pode iniciar o estágio. E aí, essas datas aqui de início e término, elas também são importantes quando você for fazer o relatório de estágio, né, a documentação lá, onde você vai descrever as atividades na segunda etapa, né, as atividades que você fez. Porque daí as datas que você vai colocar e vai discriminar, você vai precisar, né, colocar essas datas dentro desse prazo que você colocou aqui. Então, tudo tem que estar bem casadinho, né? E aí, pessoal, depois tem o plano de estágio. O plano de estágio é um documento mais simples para preencher. Então, aqui tem, né, o que você tem que preencher aqui na frente, o nome do aluno, o nome do curso, o nome da disciplina. Então, tudo que está em branco aqui você preenche e vai descrever 4 atividades. Né? Você precisa colocar 4 atividades na sequência que você vai executar. Daí você vai assinar, e aqui também vai a assinatura daí do supervisor técnico da unidade concedente de estágio. Pode ser, se for, por exemplo, em sala de aula, pode ser o professor da disciplina, pode ser um pedagogo, tá? Pode ser um diretor, enfim. Tem que ver quem na escola que vai ficar como supervisor técnico que vai poder assinar. E aí aqui eu sugiro até, aqui só pede assinatura, mas também se tiver o carimbo, né, da instituição, eu sugiro aqui colocar o carimbo também, certo? Então, vencido isso, pessoal, aí vão ter os documentos da segunda etapa. E a segunda etapa basicamente os documentos da ficha de acompanhamento de estágio, que é as horas, é aqui que eu falei para vocês, tá? Então, tem aqui os documentos, os locais onde você precisa preencher, onde está em branco aqui você preenche, onde está em vermelho você substitui. Aí aqui tem, né, o que foi feito como atividade, ó. Então tem lá a data, hora de início e hora de fim. Então a data tem que ficar entre o início e fim ali do teu estágio, e hora de início e hora de fim foi a hora que você definiu lá no seu documento do termo de compromisso, onde é o horário que você inicia e o horário que você termina, né, o seu estágio por dia. Aí a atividade que foi desenvolvida e o visto aqui do supervisor técnico. Lembrando que isso daqui tem que bater, né, tem que dar ali 200 horas. Aqui vai a sua assinatura e aqui assinatura e carimbo, né, do supervisor e da unidade concedente de estágio. Daí, além disso, tem a ficha de acompanhamento, aqui a ficha de avaliação do estagiário, quem vai preencher essa ficha daí é o seu supervisor, tá? Então ele vai preencher isso daqui. Você pode, claro, né, preencher o documento e dar para ele poder fazer marcar os X aqui, né, poder fazer a avaliação. E por fim, né, tem a parte do relatório do estágio. Aqui já também tem todos os campos onde você vai precisar alterar, que você vai precisar colocar, e também aqui como é que você vai preencher esse relatório do estágio curricular, ok? Então, pessoal, eu espero que com esse vídeo a gente consiga diminuir a quantidade assim de dúvidas que geralmente vocês nos trazem em relação ao estágio curricular. Pode ser que eu tenha deixado de passar alguma coisa que seja importante, que esteja lá no manual do estágio, por isso eu peço que vocês façam a leitura desse manual do estágio, tá? O mais rápido possível. Na verdade, assim, a primeira coisa que vocês têm que fazer quando vai iniciar o estágio, tá bom? É fazer essa leitura, ok? Eu agradeço
fico à disposição, né, o nosso polo se coloca à disposição, caso permaneçam dúvidas, né, e como eu falei para vocês, vocês podem também estar entrando em contato diretamente com o suporte acadêmico do polo. Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.